nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pela televisão e pelos outros meios de comunicação. Me pediram para falar sobre a vinda de Jesus, e eu fiquei algum tempo pensando sobre a vinda de Jesus, mas pensando principalmente para mim, no significado disso para mim, a vinda de Jesus. Nós estamos já próximos ao Natal, hoje é dia 17, então as festividades do Natal começam a nos encher mais, não é? A gente começa a se preocupar com a ceia, a gente começa a se preocupar com os presentes, a gente começa a se preocupar com as pessoas que vão estar conosco neste Natal. E nos recordamos do menino Deus. Nos voltamos para o menino Deus. Nossa atenção se volta para o presépio. Por exemplo, quem tem em casa o presépio, nós nos voltamos para aquele bebê que nasceu em Belém. E Deus veio a nós como um menino frágil, para principalmente e também despertar em nós carinho, afeto. Quando a gente vê uma criança, quando a gente vê um bebê, todos nós, sendo pai, mãe ou não, nos sentimos envolvidos de ternura. Nós olhamos, nós nos encantamos, nós mudamos até o tom de voz, não é? Para nos dirigir àquela criança. Nossas palavras ficam no diminutivo, por exemplo, bebezinho, nenenzinho, filhinho, fica tudo no diminutivo, porque nós queremos expressar afeto, carinho, atenção para aquela criança. Mas o Natal nos convida, e esse período que nós estamos vivendo, nos convida principalmente para pensarmos e para voltarmos para a segunda vinda de Jesus. Deus disse que enviaria o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E Ele cumpriu essa promessa em Jesus, quando Ele veio, quando Ele nasceu da Virgem Maria em Belém. E o próprio Jesus prometeu que ia voltar. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei a vós. E o tempo vai passando. E a tendência nossa é ir esquecendo essa promessa que o Senhor fez. Eu voltarei a vós. O Senhor vai voltar. Quando Jesus veio a primeira vez como uma criança em Belém, para estar no meio de nós, para crescer como crescem todas as crianças, para relacionar-se conosco como nós nos relacionamos, com pai, mãe, com amigos. Quando Ele veio essa primeira vez, nós, o povo de Israel, o povo de Israel, se preparava para a vinda do Messias. Eles rezavam pedindo a vinda do Messias. Eles desejavam a vinda do Messias. Eles ansiavam pela vinda do Messias. E a Virgem Maria também. Ela fazia parte desse povo que desejava, que queria que o Messias viesse. E Ele veio.
Ele veio para a nossa salvação. Em primeiro lugar, para a salvação daquele povo que o esperava, que desejava, que ansiava, que pedia a sua vinda. E hoje, somos nós que esperamos a vinda do Senhor. E quando eu pensava sobre essa espera da vinda do Senhor, eu me lembrei que muitas vezes nós falamos assim, quando estamos vivendo uma situação, às vezes de conflito, às vezes de dificuldade, seja que dificuldade for, nós falamos assim, ai, vem Jesus, vem logo, porque resolve logo essa situação, não é assim? Quando nós vivemos uma situação de tribulação, nós falamos, ai meu Deus, vem logo, vem logo. Mas qual é a nossa intenção quando nós dizemos isso? Vem logo Jesus, vem resolver isso. Nós queremos que a nossa situação, aquela pontual, seja resolvida. Nós queremos não a vinda do Senhor, mas nós queremos a solução daquela situação. E a expectativa da vinda do Senhor é completamente outra coisa. Nós precisamos cultivar em nós a expectativa da vinda do Senhor como glorioso, como Deus glorioso, para reinar entre nós, para estar neste mundo realmente como Rei e Senhor. No entanto, nós mantemos a nossa oração, a nossa expectativa, a nossa esperança num nível muitíssimo baixo. Muitíssimo aquém daquilo que é de fato essa esperança da vinda do Senhor. Jesus, Ele mesmo prometeu que ia voltar. No Evangelho de São João, e eu vou ler aqui para você, Jesus diz assim no capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Aí preste atenção, ele diz, e depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Jesus promete que vai voltar. E vai voltar para nos levar para estar com Ele na glória de Deus. Para estar com Ele junto a Deus. E a nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa oração, dizendo, vem Senhor Jesus, precisa estar colocada nesta promessa, de ir estar com o Senhor onde é que Ele está. No lugar onde Ele habita hoje, no céu, como nós dizemos, no paraíso celeste. Não pode ser um pedido simplesmente para resolver uma situação pontual. Mas precisamos cultivar dentro de nós o desejo de estar com o Senhor. O desejo de fazer parte desse reino.
do qual ele é o rei. Jesus promete que voltará. E nós não podemos viver distantes dessa promessa, esquecendo-nos dela, como se ela não fosse se realizar. E vivendo uma vida totalmente à parte de alguém que espera. Eu falei no começo que nós preparamos a festa de Natal, esse ano, de uma maneira ou de outra, com poucas pessoas em casa, talvez sem poder convidar este ou aquele, mas sempre preparamos o Natal. Nós temos o costume de, ao fazer compras, por exemplo, comprar alguma coisa e guardar no armário, na geladeira, no freezer, dizendo: talvez chegue alguém de repente, e eu tenho isso aqui para oferecer. Não é assim? Dentro de casa não é assim? Isso é preparar-se para o improviso. Talvez alguém chegue de repente e eu preciso ter alguma coisa para oferecer. O Senhor nos ocultou o dia da sua vinda, a hora da sua vinda, o ano da sua vinda. Ele vai chegar de improviso, mas nós precisamos estar preparados para esse momento. Nós precisamos ter algo para oferecer quando Ele vier. Quando Ele bater à nossa porta. Quando Ele pedir para entrar em nossa casa. Meus irmãos, eu não estou falando da casa material. Eu estou falando do nosso coração. E nosso Senhor vem todos os dias. É preciso compreender isso também. Na Santa Missa, o Senhor vem todos os dias. E quantos de nós participamos da Santa Missa e não nos levantamos para comungar? Talvez, e isto é certo, eu não esteja preparado para receber a comunhão. E você está agindo corretamente. Se você não está preparado, não comungue. Mas você precisa estar preparado. Compreende? Pode ser que naquele momento você não esteja, mas você precisa correr para estar. Você precisa fazer alguma coisa para estar preparado para receber o Senhor. Não simplesmente se conformar com o fato de, eu não estou preparado. Eu não tenho o costume de me confessar. Meus irmãos, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós recebemos esta graça no batismo. Nós recebemos a graça total para viver a nossa vida em Deus no batismo. E o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos preparando a vinda do Senhor? Como é que nós estamos suplicando pela vinda do Senhor? Só nos momentos de acaso, quando dizemos: vem logo Jesus, que eu não aguento esta situação. É só nesse momento? Não, meus irmãos. Nós precisamos cultivar o desejo da vinda de nosso Senhor. E precisamos preparar-nos para a sua vinda, porque Ele virá. Ele virá para nós.
Ele virá ao nosso encontro. Deus cumpre todas as suas promessas. Não duvidemos disso. Eu posso dizer, não tenho mais fé, não acredito mais em Deus, não frequento mais nenhuma religião. Eu agora sou ateu. Deus virá, você acreditando ou não. Deus virá, você sendo ou não um pagão. Porque Deus cumpre todas as suas promessas. Porém, nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos católicos, precisamos nos preparar e precisamos desejar que o Senhor venha, querer que Ele venha. E precisamos, meus irmãos, nos preparar. E a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela é mãe e nos ajuda e nos ensina e põe diante de nós as orações para fazermos. Põe diante de nós os tempos litúrgicos para que nós possamos viver isso continuamente, crescentemente. Estamos no advento. Estamos no advento, ou seja, na expectativa da vinda do Senhor. E a igreja nos ensina a rezar e reza conosco. Quando nós estamos na Santa Missa, na celebração da Santa Missa, muitas vezes, meus irmãos, eu falo de mim. Não estou apontando o dedo para ninguém. Muitas vezes eu estou sentada no banco da igreja, na hora da missa, e a minha cabeça está num canto, o meu corpo no outro, o meu coração em outro lugar. O meu coração palpitando pelas aflições do dia a dia. A minha cabeça pensando nas soluções para aquelas situações. E o meu corpo sentado na igreja, no banco da igreja. E a Santa Missa acontece sem que eu escute, sem que eu preste atenção, sem que eu participe da celebração. Na primeira semana do Advento, no prefácio da Santa Missa, o sacerdote reza em nosso nome, pedindo a Deus. E nós precisamos estar atentos à oração dos sacerdotes, porque ele está rezando em meu nome. Ele está suplicando a Deus por mim. E o meu coração precisa se unir. A minha mente precisa se unir. A minha alma precisa se unir. Porque num dado momento, Ele vai oferecer tudo isso ao Pai. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. As minhas ansiedades, as minhas preocupações, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas eu preciso participar. Eu preciso estar dentro da missa inteiro. Eu não posso estar como um corpo presente. Quando se tem a celebração de exéquias, nós dizemos missa de corpo presente de fulano de tal, fulana de tal. Mas muitas vezes nós, que ainda não morremos para este mundo, estamos na missa de corpo presente.
Veja o que o sacerdote reza na semana que começa o advento. Ele diz, se dirigindo a Deus em nosso nome: revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez. Jesus veio como criança, revestido da fragilidade humana, pequeno, necessitado de cuidados, precisava ser agasalhado no frio, precisava ser alimentado porque sentia fome, precisava que lhe desse água porque sentia sede, precisava que lhe desse banho, precisava que lhe ninasse para fazer dormir. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do universo inteiro, tudo que nós contemplamos, veio a primeira vez frágil, revestido da nossa fragilidade humana, sujeito ao tempo. Jesus precisava caminhar para chegar de um lugar a outro. Jesus se cansava e precisava descansar e dormir. Revestido da nossa fragilidade. Da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez. Para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. E o sacerdote continua: revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez. Revestido da sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Ele virá uma segunda vez, agora não mais na fragilidade humana, virá com o seu corpo humano, sim, mas revestido da sua glória. Não mais vai precisar caminhar para se deslocar de um lugar para outro. Não vai mais precisar de água para matar a sua sede, nem de dormir para descansar. Está revestido da sua glória e virá para cumprir a promessa que fez, de nos levar consigo. E nós, vigilantes, aguardamos. Mas o que é ser vigilante? Vigiar sobre o quê? Passar a noite acordada. Quem sabe é essa noite que Jesus virá a segunda vez. Então eu vou ficar acordado. Não, quem sabe é agora de manhã ou à tarde e eu tenho que ficar vigilante. Meus irmãos, essa vigilância é sobre a nossa vida. Ninguém do povo de Israel se preparou tanto para a vinda do Senhor como a Santíssima Virgem. Ela manteve a sua virgindade, a sua castidade, em função da vinda do Senhor. Ela manteve o seu coração intacto, em função da vinda do Senhor. Ela não sabia como nós, quando seria e como seria a vinda, mas ela esperou com toda a esperança.
e colaborou com o seu modo de viver, colaborou com a sua santidade de vida. Como é que nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus? Você pode bater no peito e dizer: eu tenho uma vida de santidade, de busca de santidade. O seu comportamento no relacionamento consigo mesmo, com as pessoas, o seu pensamento, a maneira como você conduz os seus pensamentos, a maneira como você julga os acontecimentos, diz que você está vigilante, esperando a segunda vinda do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos viver de uma maneira qualquer. Hoje, a mídia diz um mundo de coisas. Modelo tal, influencer. Mas, e nós cristãos? Nós vamos seguir esses ditos modelos que não mostram mais do que o seu próprio corpo de uma maneira imoral. Nós vamos copiar estas pessoas, ensinar os nossos filhos estas músicas pagãs, essas danças pagãs. Como é que nós estamos esperando, vigilantes, despertos, a segunda vinda do Senhor? Nosso modo de viver é um grito ao céu, dizendo: vem, Senhor Jesus. O nosso modo de viver, a nossa oração é um grito ao céu. Mas qual é o meu relacionamento com Deus? Qual o meu relacionamento com Deus? Meus irmãos, quando você prepara uma festa de aniversário, quando você prepara um jantar, um almoço, simples que seja, para convidar alguém, você convida uma pessoa que você gosta, é ou não é? Você telefona, você manda uma mensagem, ou você encontra com ela e convida, porque você gosta. E então você se debruça, de uma maneira mais simples que seja, em preparar aquilo que a pessoa gosta. É ou não é? Você descobre. E se você não sabe cozinhar, se você não sabe fazer, você arrisca. Você procura na internet. Eu vou fazer isto para esta pessoa. Você quer agradá-la. Mas, meus irmãos, como é que você agrada o Senhor? O que é que você faz para agradá-lo de tal maneira que ele se sinta convidado a vir a segunda vez? Como é que você prepara? Você tem amor pelo Senhor? Você visita Jesus no sacrário? Você recebe Jesus na Santa Eucaristia? E já sai falando e conversando, sem dar atenção a Jesus, o Rei do Universo, que está dentro de você. Você sai como se não fosse nada. As suas vestes
Mostram que você está recebendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você se prepara muitíssimo bem para um casamento, para seja lá o que for, para uma festa de Réveillon, para a festa de Natal. Mas quando você vem celebrar a Santa Eucaristia, você vem de qualquer jeito. É o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. É aquele que virá uma segunda vez. É aquele que te deu a vida. É aquele que sustenta a sua vida. Não é o arroz com feijão que sustenta a sua vida. Mas o Senhor sustenta a sua vida. Não é o que você ganha com o esforço do seu trabalho. Mas é o Senhor que te sustenta a vida. E nós não temos um relacionamento de afeto, de amor. Não tenho tempo para fazer adoração. Passe diante da igreja e faça o nome do Pai. E em um segundo diga, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, que está esquecido no sacrário, que está esquecido pelos cristãos, para os quais Ele virá uma segunda vez. Ele virá. E, meus irmãos, nós temos que querer que Ele venha, mas nós temos que temer, não de alguém que tenha medo, mas temer, dar amor a Ele, para que Ele queira vir o mais rápido possível. E o amor com palavras, o amor com gestos, o amor com atitude. Você já se ajoelhou e disse: Jesus, eu te amo. Meus irmãos, Deus não precisa, porque Ele é amor. Ele próprio é o amor. Ele não precisa, mas nós precisamos exercitar o nosso amor para com Ele. A igreja nos ensina e nos ajuda a rezar na Santa Missa. E desde sempre, nos faz repetir, quando o corpo e o sangue de Jesus é erguido pelo sacerdote, e ele diz: eis o mistério da fé. O que é que nós dizemos? Senhor, não sou digno. Senhor, não sou digno. Mas a igreja nos ensina a repetir e a rezar. Todas as vezes que este cálice, todas as vezes que essa hóstia consagrada é erguida, nós respondemos: Senhor Jesus, anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Você conhece esta oração? Em toda a missa nós repetimos. Anunciamos a morte, anunciamos a ressurreição e por fim dizemos: vinde, Senhor Jesus. Mas vinde como? E vinde por quê? Estamos aqui amando o Senhor? Estamos aqui ansiando por Ele? Estamos vigilantes? Preparando o nosso ser? Porque nós pensamos, Deus virá, Jesus virá para todos. Sim, virá para todos,
Mas nós não vamos conseguir nos esconder na multidão, porque Ele virá para cada um de nós. Dizem os responsáveis por segurança pública, pessoas que trabalham, que quando acontecem essas brigas nas ruas, essas lutas entre torcidas de futebol, esses vândalos que quebram igrejas, patrimônios das cidades, sempre em grupo, e dizem os militares que é porque no grupo você se esconde. Quem foi? Foi um grupo. Um grupo é quem? Não sei. Mas na vinda do Senhor, nós não vamos nos esconder no grupo, no meio da multidão. Ele virá para nós. Ele virá para todo o universo. Ele virá para todas as criaturas criadas. Ele virá para reinar como o Senhor do universo. Mas Ele virá individualmente. E nós o conheceremos como Ele é, face a face, um por um. Meus irmãos, cuidemos de não perder a fé que recebemos em nosso batismo. Ao longo do seu dia, repita mesmo que no seu pensamento, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, creio na sua segunda vinda, mas aumentai a minha fé. Quando vemos os noticiários, nós somos levados a um sentimento de que tudo está perdido, não tem mais solução. Acabou. Nosso país está perdido, nossa cidade, nosso estado está perdido. Mas cada um de nós precisa crer vigilantemente e esperar com toda a esperança. Não nos homens, não em coisas, mas em Deus, que tudo pode e que virá uma segunda vez. Existe uma oração belíssima do livro do Deuteronômio, e que diz assim, mais ou menos assim, está lá no capítulo 30 do Deuteronômio, me parece que versículo 6. Talvez na sua Bíblia não esteja com as palavras que eu vou dizer. Mas diz assim: escolho-vos, Deus meu, escolho amar-vos, percorrer tuas veredas, obedecer as tuas leis, os teus mandamentos e tuas decisões, para que vós me abençoeis e eu viva. Faze que o meu coração não se afaste de vós e eu me deixe seduzir para prostrar-me diante dos falsos deuses. Escolho-vos, escolho amar-vos,
Escolho-vos, Deus meu. Escolho ouvir a tua voz, porque vós sois a minha vida. Meus irmãos, nós precisamos escolher Deus. E escolher de maneira radical. Nada de mais ou menos. Nada que nos deixe com um pé num barco e um pé no outro barco. Precisamos em todos os acontecimentos da nossa vida, diariamente. Em todos os momentos, alegres ou não, angustiosos ou não, escolher Deus. Escolher Deus. Eu vivi momentos terríveis na minha vida, que eu nunca imaginei que fosse passar. Quando eu saí de casa para vir para a Canção Nova, todas as vezes que eu voltava em casa, eu fazia esta oração. Meu Deus, na hora de voltar para a Canção Nova, eu fazia esta oração. Meu Deus, não deixe os meus pais morrerem e eu estar longe. Porque na Canção Nova, nós somos enviados para muitos lugares, até para o exterior. E eu fazia esta oração silenciosa. Não deixe os meus pais morrerem e eu estando longe. Pois Deus providenciou que eu estivesse com o meu pai e com a minha mãe nos últimos meses de suas vidas. Assistir à morte de cada um. Vê-los morrer dia a dia. Ali, cuidando deles. Foi a maior dor que eu experimentei. E ali eu fazia esta oração. Quando eu pensava que o meu coração não ia suportar, eu fazia esta oração. Escolho-vos, Deus meu. Escolho amar-vos. Escolho obedecer à tua decisão. A decisão de levar o meu pai, a decisão de levar a minha mãe. Eu escolho obedecer isto. Eu escolho. Meus irmãos, Deus visitou a mim, os meus irmãos, com a cruz, num período curtíssimo de tempo. Meu pai morreu. Daí a 5 meses, a minha tia, que morava com 7 meses, a minha tia que morava com eles, morreu. E daí, há 7 meses, a minha mãe. Eu sei que tem muitas pessoas que perdem os seus familiares no mesmo instante, num acidente de carro, por exemplo. Ou perdem numa sequência muito curta. Um morre pela manhã, o outro morre à tarde, ou no outro dia. Conheço pessoas que viveram isso. Não estou falando que a minha dor é maior. Eu estou falando que no momento da dor, seja ela qual for, eu preciso escolher Deus. E escolher a decisão que Ele tomou a meu respeito.
Eu preciso escolher Deus. Escolher obedecer os seus mandamentos. Não é porque a mídia diz que não se usa mais isso, que isso é arcaico, que isso é bobagem. Isso é a lei de Deus e eu escolho obedecer a Deus. Entre o que dizem e o que disse o Senhor, eu preciso escolher. E é por isso que eu estou falando que precisamos ser radicais. Porque cada dia mais somos convidados a estas escolhas. E às vezes, escolher Deus significa perder amigos, perder convívio. Significa não poder frequentar determinados lugares. Os cristãos estão sendo enxotados. Ou vocês não enxergam isto? Das escolas, dos departamentos públicos, da vida moral do nosso povo, das leis imorais, das atitudes imorais que tomam a respeito do nosso povo. Nós precisamos cada vez mais fazer escolhas e escolhas radicais, que são as escolhas das leis de Deus, do Evangelho, do que nos ensina o Senhor. O que você faz no fim da tarde da sua casa? Na sua casa? Você reza o terço, por exemplo, com seus filhos, com o seu esposo? Você reúne? Ou você senta para ver a televisão? São escolhas. São escolhas. E quando você senta para ver a televisão, você escolhe? Ou você aceita tudo o que está passando ali? São escolhas, meus irmãos. É isso que é estar vigilante. É isso que é ir preparando a vinda do Senhor. É isso que é ir gritando: venha, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O Senhor nos disse que viria uma segunda vez, nos prometeu esta vinda, e nos Atos dos Apóstolos, vou abrir aqui, ver se eu consigo achar aqui. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim, vou ler um pouquinho antes, versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o vistes subir para o céu.
Este Jesus virá. Do mesmo modo, eles ficaram olhando, e assim como nós estamos, meio sem saber o que fazer, olhando, e a palavra de Deus nos diz, Ele virá. Então, mova-se. Prepare-se para esse momento, quando Ele virá. Prepare-se. Prepare a sua casa interior. Prepare a sua casa, seus familiares, você que é responsável por família. Prepare. Tenha nas suas mãos, tome o hábito de ler pelo menos um versículo de um salmo toda manhã ou toda noite antes de dormir. Faça um propósito. Um versículo não custa nada. Reze antes das refeições. Para ensinar os seus filhos e as pessoas que estão à sua volta, que o bem que você tem sobre a mesa, veio sim através do seu trabalho, mas por graça de Deus, é Ele que concedeu a graça a você de poder trabalhar e ter o sustento para a sua casa. E é a Ele que você deve agradecer. São Pedro, nosso primeiro Papa, na sua segunda carta, ele diz assim, no capítulo 3, amados, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Esforçai-vos. Não vai cair do céu. Depende do nosso esforço, da nossa escolha. Depende de nós uma vida pura, uma mente pura. Uma mente pura, uma vida pura, um coração puro, se conquista. Não é vendo coisas impuras, lendo coisas impuras, ouvindo coisas impuras. Mas o exercício, o esforço de escolher as coisas puras, para que eu seja puro, para que a minha mente seja pura, sem mancha e em paz. Desde 2014, eu não assisto jornal, não leio jornal, não escuto jornal, porque eu assistia e depois não conseguia rezar. Meu coração só faltava pular pela boca, porque só tem notícia ruim, e quando não é verdadeira. Ah, mas se você não assiste, você fica fora do mundo. Eu não estou fora do mundo. E talvez eu esteja até mais dentro do mundo do que muita gente que presta muita atenção nos noticiários falsos ou de meias verdades, tendenciosos. Não assisto nenhum jornal. Nenhum.
O nosso Papa primeiro, São Pedro, continua: considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. O mesmo fazem com as Escrituras. Portanto, amados, sabendo disso com antecedência, tomai cuidado. Não suceda que, levados pelo erro desses ímpios, percais vossa própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Cuidado, cuidado. O nosso primeiro Papa, São Pedro, nos diz isso. Cuidado. Preste atenção. Não se deixe levar, mas procurai conhecer o Senhor. E nós conhecemos o Senhor na sua palavra. Você lê a palavra de Deus? Como eu disse, faça o exercício. Não, de agora em diante, todos os dias, antes de dormir, eu vou ler um versículo do Salmo. E vou começar do primeiro, até chegar no último. Vou alimentando a minha mente, alimentando os meus olhos, alimentando o meu coração e alimentando a minha fé. Principalmente, irmãos, sem fé, nós vamos nos debandar como animais temerosos do ataque de um leão, de um leopardo, de uma onça. Sem fé vamos nos debandar. É a fé que nos dá firmeza, que nos dá consistência. É a fé que nos mantém diante de Deus, mesmo em meio às tribulações. E tribulações grandíssimas pelas quais nós estamos passando. O mundo está passando por tribulações grandíssimas. Mas em que é que eu creio? Ou melhor, em quem eu creio? Vem, Senhor Jesus. Vem porque eu creio. Vem porque crê a minha família. Porque existe uma pergunta bíblica. Quando o Senhor vier, encontrará Ele fé sobre a terra? Vai encontrar alguém que acredite nele? É isso que está perguntando. Você pode dizer sim, eu creio. Sim, Jesus, pode vir agora, neste exato momento, porque eu creio. Você pode dizer, como disse Abraão, Senhor, vai destruir tudo? E se tiver 10 pessoas boas de fé, o Senhor ainda vai destruir? E se tiver só um? Meus irmãos, vamos pedir a vinda de Jesus. Vamos crer que Ele virá, pedir e clamar a sua vinda com nossas orações,
com os nossos afetos por Ele, com o nosso modo de viver. Cantemos, invocando esse Deus que virá. Fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Pedimos a graça de Deus em tudo isso, para fazermos a melhor escolha. A escolha que nos leva para o céu. A escolha pelas coisas puras, para termos sentimentos puros, para termos os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos em sintonia com Ele. Pois quando Jesus voltar, eu não quero estar confuso. Eu não quero perder a chance de reconhecer o Senhor e de ir até o seu encontro. É a nossa esperança de céus novos, de uma terra nova. Ela não pode estar ligada à política atual do nosso país, do nosso mundo, nem à economia global. A nossa esperança tem que estar em Jesus, o Senhor que vem até nós. Por isso nós cantamos proclamando que o Senhor virá e pedindo a Deus que a santidade da minha vida, da sua vida, apresse a vinda do Senhor. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Ele vai voltar. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.